Gênesis 18, do 17 ao 19, começando no 17, diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Ela que é viva e eficaz, a palavra do Senhor ela é escudo para todos. Ela é escudo para todos que confiamos no Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, que o Senhor faça dele um canal, mais uma vez, que ele nos traga a palavra do Senhor com eficácia, e que todos nós possamos ouvir com fé, para que possamos sair daqui nessa noite edificados espiritualmente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos manter nossas Bíblias no texto desta noite. Nós vamos dar alguns pulinhos nas Escrituras esta noite, mas nós vamos começar a partir de Gênesis, que nós lemos aqui, sobre um relato importante, um episódio importante, que afeta os princípios que nós vamos ver esta noite, do que eu quero falar, afeta cada um de nós. E o que nós temos aqui é uma sequência. Nós temos uma sequência de eventos que devem fazer parte da vida de todo crente. Essa sequência é a forma e o modo pelo qual Deus trabalha e opera em nossas vidas. Eu queria hoje falar sobre o tema a luz, a bênção e a obra. A luz, a bênção e a obra. No versículo 17 nós lemos e nós vemos essa sequência de eventos. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus aqui está fazendo uma pergunta, e nessa pergunta ele basicamente encapsula essa sequência de eventos: a luz, a bênção e a obra. Deus, quando trabalha com o homem, ele usa essa sequência. Primeira coisa que a gente vê aqui no versículo 17, ele fala: Ocultarei eu a Abraão. Primeira coisa que Deus faz, ele traz luz, ele traz revelação. Aqui nós temos Deus falando que ele não vai ocultar. O oposto de ocultar é revelar, é mostrar, é deixar claro, é trazer luz. Depois no versículo 18 ele fala: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Aqui nós estamos vendo a sequência, que é a bênção. Primeiro a luz, Deus traz iluminação, Deus traz a luz, depois ele traz na sequência a bênção. Abraão, que era um homem, ia se tornar uma grande e poderosa nação. E por último nós temos aqui no versículo 18 ainda: e nele serão benditas todas as nações da terra. E aqui está a obra de Deus. Igor, dá para você diminuir um pouquinho? Está tendo um chiado, um feedback aqui no microfone. Então o que nós temos aqui, nós temos a revelação de Deus, a luz que ele traz. Depois nós temos a bênção que ele traz. E depois nós temos a obra para a qual a bênção foi trazida. Então vamos ver mais de perto a luz, a bênção e a obra, começando com a luz, no versículo 17, onde o Senhor fala que ele não vai ocultar nada de Abraão. Como eu mencionei agora há pouco, o oposto de ocultar é mostrar, é iluminar, é trazer luz, é deixar claro, deixar iluminado. Você sabia por que tantos crentes perdem completamente a vontade de Deus para a vida deles? Porque tantos crentes perdem as bênçãos e as oportunidades que Deus tem para eles? Porque tantos crentes simplesmente passam a vida e nunca alcançam o potencial que Deus tinha para ele? A resposta é uma: eles nunca enxergaram, eles ficaram no escuro, eles nunca perceberam, nunca tiveram aquela visão que Deus tinha para a vida deles.
Eles passaram a vida, mas nunca lhes foi revelado, nunca lhes foi mostrado. Agora veja bem, eu não estou falando aqui de uma revelação especial, extra bíblica, não. Eu estou falando aqui simplesmente disso, que Deus foi para Abraão, e Deus havia deixado claro para Abraão, Deus havia mostrado para ele, aquilo ele falou, eu não vou ocultar de Abraão o que eu estou fazendo. As pessoas se perdem, as pessoas ficam com menos do que Deus tinha para eles, simplesmente porque eles não receberam, eles não enxergaram, não foi dado aquela luz para eles verem o que Deus queria fazer com eles e através deles. O plano que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é um plano muito específico. Deus tem um plano para mim e para você, e esse plano é um plano detalhado. Se você reparar no Velho Testamento, quando Deus dava as ordens, quando Ele mostrou os planos que Ele tinha para com o templo, para com o tabernáculo, a gente vê que Deus não deixou nada para chance, Deus não deixou nada para gosto ou preferência pessoal. Deus falou, você vai fazer isso, você vai usar esse material, você vai fazer esse acabamento, você vai desenhar essa figura, você vai fazer deste tamanho, desse comprimento, dessa profundidade. Tudo era especificamente, precisamente detalhado, porque Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida que é preciso e é detalhado, e não é a gosto do freguês. Agora, do mesmo jeito que Deus tem um plano para a sua vida, e Deus quer jogar luz, iluminar o plano, como Ele falou aqui, ocultarei eu de Abraão. Deus não está interessado em esconder ou sequer dificultar o plano dele para a sua vida. Ele quer que você saiba, Ele quer que você siga, Ele quer que você chegue ao seu potencial. Mas do mesmo jeito que Deus tem um plano para a sua vida, o nosso inimigo, o diabo, também tem um plano para a sua vida. Agora veja bem, o plano de Deus, como eu disse, ele é específico e preciso. O plano do diabo não. O plano que o diabo tem para a sua vida é qualquer plano, menos aquele um plano que Deus tem para você. O diabo não interessa qual caminho você vá, conquanto que não seja aquele um caminho que Deus o criou para andar, aquele um caminho para o qual Deus chamou você para caminhar. Não sendo aquele caminho, para o diabo está bom. O diabo não está interessado na sua vida, no seu potencial, no seu bem-estar. Ele não quer que você faça a vontade de Deus na sua vida. Pronto, se ele conseguir isso, para ele está bom. Então o plano do diabo não é detalhado. Ele só quer destrilhar, desviar, distrair você e eu do plano preciso que Deus tem para a sua vida. Aqui, Deus tem revelado para Abraão, tem mostrado para Abraão qual o plano que ele tinha para ele. E a bênção com a qual ele nos abençoa, nós temos a luz, que é Deus iluminando, nós temos a bênção. A bênção com a qual Deus nos abençoa está sempre ligado com a obra para a qual Deus nos chama. Se Deus tem uma obra específica para a sua vida, Ele vai lhe equipar, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe preparar. E Deus sempre abençoa com o propósito de usar você na obra dele. Deus sempre abençoa para você ser um canal de bênção. A obra, ela é ligada a essa luz, a essa revelação que Deus tem para nós. Então Deus, Ele revela, Deus, Ele mostra primeiramente o que Ele quer de você, aí Deus lhe abençoa, lhe capacitando, lhe equipando, para então Deus poder lhe usar. Você nunca vai ser usado por Deus antes que você seja capacitado por Deus. Deus nunca vai lhe capacitar, lhe abençoar, até que Deus lhe mostre, lhe revele, traga luz ao que Ele quer da sua vida. Essa sequência que nós vemos em Gênesis 18, 17 em diante, é uma sequência que funciona para cada um dos filhos de Deus. Deus, Ele vai dar luz, Deus lhe vai abençoar, e Deus vai usar, e Deus não usa antes de abençoar, ou capacitar, ou habilitar, e Deus não capacita antes de revelar, antes de trazer a luz. E aqui Deus está compartilhando com Abraão o que ele já fez e está fazendo. Agora, aqui Deus já havia mostrado para Abraão,
Deus já havia dado luz a Abraão. Nós lemos no versículo 19, que nós lemos assim, Deus falando: porque eu tenho conhecido e sei que ele, Abraão, há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Agora preste bem atenção: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O que Deus acerca dele tinha falado? O que foi que Deus já havia revelado para Abraão, aqui em Gênesis capítulo 18? Deus está aqui falando com ele, dizendo: isso vai acontecer para aquilo que eu tinha dito para Abraão. A luz que eu já havia dado para Abraão venha se cumprir. Que luz é essa? Que chamado é esse? O que Deus já mostrou para Abraão? Bom, vamos voltar para Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 12 foi quando Deus primeiro mostrou para Abraão a revelação, o como e o que Deus queria fazer através da sua vida. Lá em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso está em total harmonia com o que nós lemos no versículo 18, onde fala que nele, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então você veja, Deus aqui já havia falado para Abraão que ele seria uma grande e poderosa nação. Deus já havia falado para Abraão que ele seria uma bênção para todas as famílias e as nações da terra. Deus já havia revelado para Abraão. Aqui em Gênesis 18, Deus está apenas reafirmando e explicando o porquê que Deus o chamou. Por quê? Porque diz aqui, como nós lemos aqui: porque eu o tenho conhecido e sei que há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Então aqui nós temos Deus falando: eu já chamei, eu já iluminei, eu já revelei para Abraão a minha vontade, e eu conheço e sei que ele vai ordenar a sua casa, para que venha acontecer aquilo que eu já falei para ele, que ele vai ser uma grande e poderosa nação, e que nele serão benditas todas as nações da terra. Essa era a missão que Deus tinha para Abraão. Deus mostrou para Abraão. Agora me diga uma coisa: quando Deus chamou Abraão, quando ele morava lá na terra da parentela dele, lá na terra dos seus pais, Deus apareceu para Abraão e falou: sai da sua terra, deixe tudo que você tem e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus nem falou que terra era essa. Ele falou: largue tudo e vá-se embora, eu te mostro depois onde é que vai ser. Deus apenas havia mostrado a Abraão o que ele queria dele: eu quero que você se torne uma grande e poderosa nação, e através de ti serão benditas todas as nações da terra. Pronto, Deus só fez isso. Diga uma coisa: Deus havia abençoado Abraão quando o chamou? Não. Deus havia capacitado Abraão? Não. Abraão não tinha filhos. Abraão só foi ter filhos décadas mais tarde. Deus, como é que eu vou ser uma grande nação se eu não tenho nenhum filho? Eu estou criando Ló, o meu sobrinho, porque o meu irmão morreu. Como que eu vou me tornar uma grande nação se eu estou aqui, eu estou casado, ó, eu não tenho um filho? A bênção não havia sido dada. Ainda estamos na sequência da luz. Luz, bênção e obra. Aqui Deus está chamando. Deus vai vir para você e Deus vai querer mostrar para você o que Ele quer fazer com sua vida, o que Ele quer fazer através da sua vida. Mas Ele não vai lhe capacitar, Ele não vai lhe abençoar ainda, mas Ele vai lhe chamar, Ele vai lhe iluminar, Ele vai mostrar, Ele vai trazer luz, Ele não vai ocultar. E você, como Abraão, vai perguntar: mas Deus, como pode ser isso? Deus, como eu vou ser uma nação se eu não tenho filho? Deus às vezes ilumina os seus planos, e muitas vezes é difícil a gente entender, é difícil a gente acreditar, é difícil a gente aceitar, é difícil a gente confiar.
Maria. Apareceu Gabriel na vida de Maria. E Deus mostrou para Maria o que Ele queria operar através da sua vida. Olha comigo para Lucas, capítulo 1, versículo 31. Diz assim: e eis que em teu ventre, disse o anjo Gabriel, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Deus falou: é isso, Maria, é isso, eu estou mostrando, iluminando, trazendo luz ao que eu quero para a sua vida. Versículo seguinte, 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ela falou: seu anjo, muito bonito, mas tem uma coisa, como que eu vou dar luz? Como que eu concebi? Eu não conheço homem. Como posso estar grávida se eu nunca estive com um homem? Abraão falou: Deus, como eu posso ser uma grande e poderosa nação se eu não tenho filhos? Maria falou: como que eu vou conceber? Como que eu estou grávida se eu não conheço o homem? Me diga uma coisa, Deus fez. Deus tornou Abraão numa grande e poderosa nação? Tornou. Maria concebeu e deu a luz ao Messias? Deu. Mas aqui estamos na luz. Deus, Ele só veio e mostrou o que eu quero de você. Deus não falou como, Deus não falou onde, Deus não falou nada. Ele falou: eu quero isso de você. E aqui, muitas vezes, por falta de fé, nós corremos, explicou para Maria. A gente fala: como será isso? O anjo explicou, o anjo falou: o Espírito Santo virá sobre vós e conceberás o Filho do Altíssimo. Abraão veio, Deus veio para Abraão e falou: como será isso? Mas Deus apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, diga para sua esposa que daqui a 1 ano, isso foi anos mais tarde, entenda, foi anos mais tarde, daqui a 1 ano, Sara vai estar grávida. Sara riu. A Bíblia fala que Sara riu, falou: puta, eu estou com quase 100 anos, vou engravidar agora. Depois de 90 anos, sem engravidar, eu vou engravidar agora. Deus fez. Abraão, sem entender a vontade de Deus, acabou tendo um filho com a egípcia Agar, serva de Sara. E Deus falou: não é ele o filho da promessa. Pai Abraão teve dúvidas, pai Abraão fraquejou, e muitas vezes nós vamos fraquejar, porque nós não entendemos. A Bíblia fala que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Confia em Deus, porque Deus fará a obra. Mas Deus, Ele quer trazer iluminação. Nós temos Moisés. Deus apareceu para Moisés no meio de uma moita, de uma sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia. E de dentro da sarça, Deus falou e disse: Abraão, e Moisés falou: eu não sou Abraão, Deus, eu sou Moisés. Falou: Moisés, eu quero que você vá para o Egito, diga para o faraó que é para libertar o meu povo. Veja bem, Moisés. Moisés estava há 40 anos morando no deserto, tomando o canto da cabra dos outros, esquecido por todo mundo. Aí aparece Deus do nada e fala: volte para o Egito, a maior nação da terra naquela época. Fale com o faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época, e diga para ele que é para libertar os milhares de escravos que estão trabalhando de graça para ele. Alguém vê algum problema, alguma dificuldade com isso? Pois foi justamente o que Moisés fez. Moisés falou: Deus, como que vai ser isso? Ninguém vai acreditar. Eu nem sei o seu nome, Deus. Eu não sei falar direito. Ele falou um monte de obstáculos, e com razão. Deus ainda não havia abençoado. Deus estava apenas o quê? Chamando, iluminando, trazendo luz. A luz, a bênção e a obra. Deus primeiro traz luz. Deus primeiro mostra. Deus primeiro ilumina e fala o que Ele quer de você.
E muitas vezes Deus vai olhar e vai dizer, você vai olhar e vai dizer, Deus, eu não sei como eu vou fazer isso. E Deus fala, exatamente, você não vê como, porque não há outro modo de agradar a Deus a não ser através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você olha para o que Deus chamou e você diz, eu não posso fazer isso. Não, você não pode, mas Deus pode. Moisés olhou o mar vermelho e viu aquela imensidão, e Deus falou, vá, levante seu cajado que vai abrir. Você vê alguma dificuldade com isso? Alguém já havia feito isso? Não, mas Deus faz. Deus sempre vai mostrar o que Ele quer fazer com você na sua vida. O que nós temos que fazer, como Maria, como Abraão, como Moisés e como qualquer outra pessoa usada por Deus, é acreditar. É confiar que Deus vai cumprir aquilo pelo qual Ele vos chamou. Primeiro vem a luz, Deus vem trazer a luz, Ele vem iluminar. E primeiro, antes de mais nada, Deus lhe dá a luz, Ele mostra, revela o que precisamos pela fé, confiar nele, para eles então nos equipar e nos abençoar. A luz, depois da luz, vem a bênção. Quando a gente dá aquele passo de fé, quando a gente fala, seja assim, Senhor, quando a gente acredita, mesmo sem entender, mesmo sem ver um caminho, quando a gente dá aquele passo de fé, de um chamado claro, de uma revelação clara que Deus lhe deu, então e só então, Deus abençoa. Versículo 18, olha comigo de Gênesis que nós lemos. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar quando nós fazemos a nossa parte, quando nós fazemos o nosso dever. A gente vê isso aqui no exemplo na vida de Abraão. Olha no versículo seguinte, versículo 19, porque eu tenho conhecido. Então veja bem, ele fala no versículo 18 que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação, que ele certamente vai ser uma bênção para todas as nações. E na sequência ele fala, porque eu tenho visto. Note, eu tenho visto. Deus fala, isso vai acontecer, certamente vai acontecer, porque eu tenho conhecido e eu sei. Deus falou, eu sei que Ele há de ordenar os seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus falou, eu vou abençoar Abraão, porque Abraão vai fazer a parte dele, Abraão vai cumprir o dever dele, Abraão vai fazer aquilo para qual eu o chamei. Certamente ele vai ser uma grande nação, certamente ele vai ser uma bênção para todas as demais nações. Por quê? Porque ele há de fazer a parte dele, ele há de ordenar a sua casa, ele há de guardar o caminho do Senhor, ele há de agir com justiça e juízo, ele há de fazer o que é certo, e certamente a bênção vai vir. Quando? Quando nós cumprimos o nosso dever. Deus tinha um plano para Abraão que ia além de Abraão. Deus tinha um plano para Abraão que transcendia a vida de Abraão. Deus tinha uma promessa a Abraão que até hoje está se cumprindo, até hoje. Cada e todo judeu que você vê, ouve falar, conhece, é descendente desse Abraão aqui, ó. É impressionante, se você olhar uma lista de artistas, eu não falo artistas esses por aí que fazem show, não, estou falando de artistas de verdade, compositores, cientistas, arquitetos, engenheiros, médicos. Você fica impressionado que a maioria deles são judeus ou de próxima descendência judaica. É impressionante. O famoso Albert Einstein, ele era o quê? Alguém quer adivinhar o que ele era? Judeu. E por aí afora. Faça um estudo, pesquise. Deus tem abençoado todas as nações. Se você colocar todas as descobertas, os benefícios, as vantagens, as invenções, os avanços tecnológicos em todas as áreas, o povo que mais contribuiu de longe foi o povo judeu. Sabe o que é isso? Isso
essa promessa que Deus fez aqui, esse chamado que Deus fez aqui, de ti, você vai ser uma grande e poderosa nação, e de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Eu e você utilizamos e beneficiamos de coisas em nossas vidas, através da medicina, da tecnologia, da mecânica, da arte, da música, que vem diretamente da semente de Abraão. Deus cumpriu a parte dele. Abraão teve um filho. Abraão nunca viu haver essa imensa e poderosa nação. Ele viu um filho. O plano que Deus tinha para Abraão transcendia a vida de Abraão, e é muito além da vida de Abraão. Mas Deus, Ele iluminou, Ele trouxe a luz, Ele abençoa. Mas nós precisamos fazer o nosso dever, a nossa responsabilidade. Pais e mães aqui presentes e me ouvindo, estamos nós ordenando nossas casas, nossos lares? Olha o que Deus falou aqui. Porque eu tenho o conhecido, Deus falou. Eu conheço Abraão e sei. Eu sei, Deus falou, eu sei. Eu conheço Abraão e eu sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Deixa eu perguntar para você, pais, mães e futuras pais, futuras mães, você estará ordenando a sua casa? Você está guardando o caminho para guardarem o caminho do Senhor? Você está ordenando a sua casa para aqueles que vão após você, para a sua descendência, está guardando o caminho do Senhor? A responsabilidade estava nas costas de Abraão, mas continua aqui dizendo, para que o Senhor, para agir com justiça e juízo. Deixa eu perguntar aqui, pais, mães, futuros pais, mães, vocês, nós estamos ordenando nossa casa? Nós estamos ensinando a nossa descendência a caminhar com juízo e justiça? Estamos guardando o caminho do Senhor? Se não nós, quem? Para um pouquinho. Você pai, você mãe, você futuro pai, futura mãe. Se não for você que for ordenar a sua casa, se não for você que vai determinar os caminhos do Senhor dentro do seu lar, se não for você que vai ensinar as pessoas no seu lar a agir com justiça e juízo, quem vai? A escola? É isso? A faculdade? É isso? A prefeitura, o estado, o governo? É isso? O pastor? Não. Abraão era responsável por encaminhar o caminho da casa dele, e aqueles que viriam após dele. Deixa eu perguntar para você, você está fazendo isso? O que seria guardar o caminho de Deus? Versículo 19 fala, para agir com justiça e juízo. Algo interessante que eu percebo muitas vezes é o seguinte: todo mundo quer justiça para eles. Os outros, bom, aí é problema deles. Mas sabe uma coisa? O que é certo para você é certo para os outros também. Só porque a pimenta não está no seu olho, não quer dizer que arde menos. Todo mundo quer justiça para eles. Isso não é justo para mim. Mas o que não é justo para você, não é justo para outra pessoa também. Justiça. Agir com justiça, agir com juízo. Fazer o que é certo, fazer o que é correto perante Deus e os homens. Você está agindo, você está fazendo, você está ordenando a sua casa. Aqui Deus falou, eu sei que Ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa. Deus falou, eu conheço Abraão, ele vai ordenar seus filhos, ele vai ordenar e colocar em ordem. Gente, o que esse mundo mais tem são casas, são lares desordenadas, fora de ordem. De quem é a culpa? Do prefeito, do governador, do presidente, da escola? Não. A culpa é do pai, a culpa é da mãe. Deus aqui falou, eu conheço, eu tenho conhecido e eu sei que Abraão
vai ordenar os seus filhos e a sua casa no caminho do Senhor e agir com juízo e justiça. O que nós, como pais ou futuros pais, estamos fazendo? Porque Deus só revelou para Abraão o que ele queria dele. Deus só abençoou Abraão porque Deus sabia que Abraão iria ordenar a casa dele. Ordenar sua casa. O seu lar, o meu lar, será apenas uma extensão e continuação do que você é. Entenda isso. O seu lar, o meu lar, vai ser uma extensão do que nós somos. Nada mais, nada menos. O nosso lar será e é uma soma de quem nós somos. O seu lar está cheio de quê? Muito lar cheio de confusão e intriga. Muito lar cheio de rebeldia e conflito. Desunião e briga. Pecado, impureza, transgressão e impiedade. Me diga uma coisa, como é que tudo chega nesse lar? De algum lugar ele chega. O nosso lar não é nada mais, nada menos do que nós toleramos, permitimos, encobrimos e acoitamos. Vai ser a soma do seu e do meu lar. Se nós não toleramos, encobrimos, permitimos o erro e o que é errado e o que não é justo ou correto, então o nosso lar refletirá isso. Deus aqui está falando, porque eu o tenho conhecido e sei que Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa. Eu sabia. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa. Você pode enganar o seu filho, a sua filha. Você pode enganar o seu cônjuge. Você engana quem você quiser. Mas tem alguém que ninguém engana. Essa pessoa é Deus. Deus falou aqui, eu tenho conhecido e sei. Se Deus fala que tem conhecido e sei, é porque Ele sabe. Eu posso falar para alguém, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, mas eu não conheço tão bem quanto Deus conhece. Já houve ocasiões no passado que eu pensei que alguém era alguma coisa que de fato não era. Você conhece o fulano? O fulano eu conheço. Gente fina. Gente fina, até perceber que de fino ali. Enganou o pastor. Enganou o pastor. Enganou o pastor. Mas não enganou a Deus. E não é o pastor que traz luz, não é o pastor que abençoa, e não é o pastor que coloca na obra. É Deus. Quer enganar o pastor, quer enganar o seu cônjuge, quer enganar o seu pai, enganar a sua mãe, enganar o seu irmão, engane. Mas ninguém engana Deus. E quem traz a bênção não é o pastor, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu cônjuge. Quem traz a bênção é Deus. Quer enganar o mundo, você pode enganar o mundo inteiro. Mas a Deus, ninguém engana. Versículo 9 fala, para que o Senhor faça vir. O Senhor só ia fazer aquilo na vida de Abraão, a bênção, quando Ele ordenasse a sua casa e seus filhos a caminhar com justiça e juízo. Deus traz a luz, Deus traz a bênção e Deus traz também a obra. Agora, se nós falhamos em nossas obrigações, em nossas responsabilidades, Jesus falou assim em Lucas 14:34, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus fala, eu tenho um plano para a sua vida. Eu quero iluminar e trazer luz nesse plano. Eu quero lhe abençoar, mas para isso você precisa
colocar em ordem algumas coisas, você precisa tratar de algumas coisas. E se você fizer isso, eu vou lhe abençoar para lhe usar. Eu quero que você seja o sal da terra. Mas se o sal se degenerou, se o sal deixou de ser salgado, não presta nem para o lixo. Aqui fala, nem presta para a terra, nem para o monturo. Sabe o que é monturo? Monturo quer dizer um lixão. Lixão da cidade, que vai lá os carros de lixo, coletam lixo pela cidade afora, vai todos para lá, e lá depositam lixo naquela montanha de lixo. Pois é, nem para isso serve. Serve apenas para ser lançado fora, descartado. Essa é a escolha. Deus lhe mostra, Deus lhe quer trazer a bênção para nos usar, mas se Ele não pode nos usar, Deus descarta a gente. Aqui, veja bem, aqui não está falando de descartar de salvação, não é isso. Está falando que Deus vai descartar você, que você não vai ser, não é isso. Porque a salvação não depende de obras. A salvação não depende de a gente servir ou não servir a Deus. A salvação depende do que Cristo fez por nós na cruz. Pela obra consumada do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Ele já veio, já tirou o pecado do mundo. Todo aquele que ouve, crê e recebe a salvação em Jesus Cristo está salvo. Aqui está falando para ser usado. Ser usado e abençoado por Deus na sua obra. Aí nós vemos aqui, nós temos a luz, nós temos a bênção e temos a obra. Olhe comigo no versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Talvez Deus não chame você para ser uma bênção para todas as nações da terra. Mas como temos falado nos domingos de manhã com os homens, o que torna grande o nosso chamado não é o chamado. O que torna grande o nosso chamado é aquele que nos chama. Então não interessa se Deus chama você para ser uma bênção para as nações, ou para ser a bênção de levar um copo d'água para um desses meus pequeninos. Porque tudo que fizeste para um desses meus pequeninos, fizestes para mim. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então não interessa se é um copo d'água. Não se interessa se é para ser a bênção para todas as nações da terra. Quem chama é o mesmo. Quem chama é o mesmo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, é o mesmo. E isso torna aquele copo d'água uma obra grandiosa, gloriosa e importante, porque foi Deus que chamou. Agora, se Deus chamou você para ser uma bênção a todas as nações da terra, e você só quer saber de dar um copo d'água, aí dá um problema. Mas se Deus chamou você para dar um copo d'água, é tão importante quanto ser uma bênção para todas as nações da terra. Não existe obra pequena no plano de Deus. Não existe coisas pequenas no plano de Deus. Jesus falou o quê? Que ele usa as coisas pequenas deste mundo para confundir os sábios. Deus usa a loucura do Evangelho, porque o mundo, pela loucura do mundo e sabedoria do mundo, não conheceu a Deus. Jesus usou 12 homens para transformar o mundo. Hoje nós medimos o tempo medido antes de Cristo ou depois de Cristo. Como que um homem, um carpinteiro de um vilarejo obscuro na Galileia, juntou para si 12 homens? Não eram estudiosos, doutores da lei, não, eram pescadores, na sua maioria, coletores de impostos. Deus usou pequeno. Deus usou um menino com alguns poucos pães e peixes para alimentar uma grande multidão. Deus pode. Ah, pastor, é porque eu não sou grande coisa. Não, você não é grande coisa, e nem eu sou grande coisa, mas Deus é grande coisa. E Deus, Ele chama, Ele ilumina, Ele abençoa para usar.
Ele pode usar a criança, ele pode usar o jovem, ele pode usar o adulto, ele pode usar o casado, ele usa o solteiro, usa o velho, o novo, o doente, o são. Deus, Ele quer, se você está vivo hoje, e eu espero que a maioria aqui estejam vivos hoje, Deus tem um plano para a sua vida. Deus, Ele quer dar luz, Ele quer brilhar luz, Ele quer que você enxergue, Ele quer que você saiba, Ele quer que você entenda o que Ele quer fazer com a sua vida. Agora entenda. Você vai olhar para aquilo e você vai dizer: eu? Jesus, quando veio para Pedro, falou: Pedro, olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você afaste seu barco um pouquinho, eu quero usar o seu barco como plataforma para pregar para esse povo todo. Pedro falou: mestre, eu não sou digno de falar, eu sou um homem pecador, mas se você está dizendo, tudo bem, eu faço. Pedro não se achou grande coisas. Pedro não era grande coisa, gente. Era um pescador. Nada contra pescadores, mas ele não era nenhum doutor da lei, não era nenhum estudioso, não era ninguém poderoso, influente. Hoje em dia, no pensamento humano, as pessoas querem ir vamos para os ricos e os poderosos, vamos para os políticos e os influentes, e as pessoas que... Jesus foi para as pessoas mais desprezadas e transformou a vida deles. Venha após mim, que eu farei de vós o que? Pescadores de homens. Ele passou por Mateus, que estava coletando impostos. Coletores de impostos eram odiados pelos judeus. Ele falou: Mateus, siga-me. A Bíblia fala que ele largou tudo, largou dinheiro, largou os livros, largou tudo, abandonou. E entenda, coletor de impostos, estava uma graninha boa. Pedro e seus sócios deixaram os barcos e as redes e foram-se embora. Por quê? Porque Jesus chamou, deu uma visão, Ele abençoou e capacitou. Jesus falou para os seus discípulos: vá, não leve dinheiro, não leve bolsa, não leve nada. Vá pela cidade, preguem, curem, expulsem demônios, ensinem e preguem. Quem lhe receber, fique lá, que alimentarem, comam. Nenhum passou fome, nenhum dormiu na rua. E na maioria das vezes não lhes faltou poder. Por quê? Porque Deus chamou e Deus abençoou. Para quê? Para a obra. Para a obra. Você vê alguns apóstolos ficaram ricos? Pedro ficou rico? Mateus, João, Nataniel, Bartolomeu? Lucas, que não era um apóstolo, era um discípulo, mas Lucas era um médico. Mateus tinha uma certa riqueza por ser um coletor de impostos, mas pelo que sabemos, não viveu no luxo, ele abandonou tudo, foi embora. Que contraste hoje, onde pessoas são supostamente abençoadas para servir, mas parece que o serviço não é assim, é assim. É o pastor que não está alimentando a ovelha, são as ovelhas que estão alimentando o pastor. Você vê algum apóstolo com fazenda, avião particular? Você não vê isso. Porque quando Deus chama, e Deus equipa, e Deus abençoa, é para ser uma bênção para os outros. Para os outros. Para servir a outros. Não é interessante que Paulo, quando estava na ilha, quando ele estava indo para Roma, naufragou a ilha, ele foi mordido. O apóstolo Paulo
ele foi mordido por uma cobra. Agora veja que interessante, o apóstolo Paulo foi mordido por uma cobra enquanto ele catava madeira para colocar na fogueira, para aquecer os náufragos que o navio havia afundado. Era noite, estava tudo molhado, era frio. Paulo não estava lá, por favor, eu sou o apóstolo aqui, você pegue madeira, tragam para cá, eu estou com frio, por favor. Não, ele estava catando madeira para fazer um fogo para aquecer os demais prisioneiros. E as pessoas ali estavam doentes, e Paulo saiu curando essas pessoas. Não fechou, não fez alarde, não cobrou dinheiro, não pediu oferta, nada. Curou todos. Mas quando a cobra mordeu a ele, ele não precisou se curar, porque a cobra não lhe fez dano algum. Ficou todo mundo olhando. Até disseram, ele escapou o naufrágio, mas a justiça divina fez com que uma cobra mordesse ele vai morrer. E ele não morreu. Qual foi o lucro de Paulo? Porque ele estava ali, ele foi chamado e ele foi abençoado e equipado para servir. Tanto de modo sobrenatural, com o dom de cura que ele, o apóstolo Paulo, tinha. E ele curou todo mundo. Gente, quem tem dom de cura, cura. Não interessa quem, aonde ou do que. Quem tem dom de cura, cura. E ele tinha o dom de cura. Ele curou todo mundo da ilha, a Bíblia fala. Mas não só isso com o sobrenatural. Ele estava servindo e sendo uma bênção para os outros. Como? Catando madeira. Eu sinto muito, eu não cato madeira. Eu só faço milagres. Eu só curo. Madeira eu sou um apóstolo. Sei que eu cato madeira. Por favor, você está me ofendendo. Sabe o que é isso? Deus chama, Deus abençoa e equipa para a gente estar na obra de Deus. E a obra de Deus é ser uma bênção para os outros. Ontem nós saímos daqui e nós fomos numa comunidade aqui perto e nós pregamos a palavra de Deus e 31 almas ouviram e aceitaram o Evangelho de Cristo. Diga uma coisa, aquelas 10, 11 pessoas que saíram ontem, a gente não tinha o que fazer não, Eu não sei, mas eu tinha o que fazer. E as outras 9 pessoas comigo também tinham o que fazer. Mas nós escolhemos servir a outros, porque nós somos chamados e equipados para ser uma bênção, seja levando o Evangelho, seja visitando um doente, seja alimentando quem tem fome, vestindo quem está nu, calçando quem está descalço. A gente pode não ser uma bênção para todas as nações da terra, mas nós podemos ser uma bênção para o nosso próximo. Nós podemos ser uma bênção para o nosso vizinho, para o nosso concidadão. Não, pastor, se eu não puder ser a bênção para as nações. Uma vez eu tive um rapaz, faz anos atrás aqui na igreja. Pastor, eu tenho um chamado para o ministério. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu tenho um chamado para o ministério. Eu falei, é engraçado, porque você mal vem para a igreja. Ninguém nunca viu sua cara na evangelização. Você não vem para nada. Você aparece, se muito, uma vez por semana, e geralmente uma vez cada 2 semanas. Você tem um chamado para o ministério? Eu duvido disso, irmão. Você que nunca levou uma alma para Cristo. Eu quero ir para o Japão. Ou melhor, quero ir para Orlando, para Disney. Eu não vou entrar nessa história, mas... Gente, se Deus não nos chama para pregar e ser uma bênção para as nações, nós podemos ser uma bênção para a pessoa que mora do seu lado, na sua rua, no seu bairro, na sua família, na sua igreja. Porque Deus chama. Mas aqui não estou ouvindo. Então limpe o ouvido. Deus mostra
mostra, eu não estou vendo. Tire os óculos, tire as escamas, que Deus chama. Conte suas bênçãos que você tem, liste suas bênçãos e pergunte: como que essas minhas bênçãos estão sendo bênçãos para outras pessoas? Estou pensando com o Zidane outro dia. Tem gente que estuda, mas não leva uma alma para Cristo. Estuda hebreu e hebraico e grego e chinês e não sei o que, mas não visita um doente, não visita um preso, não visita uma viúva, um órfão, não leva uma alma, não distribui um panfleto. Fala, do que adianta essa? Deus nos abençoa para que a gente seja uma bênção para o próximo. Agora, se você não está sendo abençoado, o problema não é com o abençoador, que há condições para a bênção. Se Deus não lhe mostrou para que quer te usar, é porque você não está cumprindo com o seu dever de hoje. Por que Deus vai nos confiar as riquezas da glória se a gente não é fiel no pouco? Se nós não somos fiel no pouco, por que vamos ser confiados as verdadeiras riquezas? Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. E o problema é que muitas vezes nós temos pouco, é porque o pouco que nós temos, nós não somos fiéis. Deus nos dá tempo, vida, 24 horas por dia. Se fizer uma pergunta discreta aqui: quem aqui está em dia com sua leitura bíblica desse ano? Ai, pastor, peraí. Calma, eu estou perguntando. Nós vimos aqui 20 minutos por dia. Se você gastar 20 minutos por dia lendo tua Bíblia, você vai ler de Gênesis a Apocalipse esse ano. Se você não é fiel para passar 20 minutos lendo a Bíblia, me diga uma coisa: se Deus não pode confiar a coisa mais básica, que é tempo, que todo mundo tem igual, como que Deus vai confiar as verdadeiras riquezas? Deus traz luz, Ele traz a bênção, mas é para a obra. O que você está fazendo para ser uma bênção para alguém? Ah, pastor, eu não sei como ser uma bênção. Sabe não? Vem falar comigo. Existe N oportunidade de você ser uma bênção para alguém. Deus mostra, Deus traz luz, Deus abençoa, e Deus coloca a gente para trabalhar na obra dele. Abraão, eu conheço, eu sei que ele há de ordenar a casa dele e seus filhos no caminho do Senhor, para andar em justiça e juízo, para que eu venha fazer cumprir o que acerca dele tenho falado, que ele será uma grande e poderosa nação, e por ele todas as nações da terra serão abençoadas. Deus pode fazer isso com você, porque Deus não faz acepção de pessoas. E vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus.